taça também que tem uma história muito curiosa, inclusive na parte no que tange a história recente do Palmeiras até, é exatamente a taça Oswaldo Brandão. Muitos torcedores devem se lembrar de um Palmeiras 3-0 Corinthians, na qual o personagem central da partida é o atacante Obina. Obina ele faz os 3 gols da partida e decide para o Verdão praticamente conquistar aquela taça. A taça Oswaldo Brandão, primeiramente, já faz alusão, ela dá nome ao maior treinador, simplesmente, da história do Palmeiras, em termos de conquistas e números, né, guardados os devidos períodos, as devidas proporções. Ele foi o treinador que mais vezes esteve à frente do comando do Palmeiras, em mais de 585 partidas. E, por outro lado, Brandão também foi o treinador que mais vezes dirigiu a equipe do rival Corinthians, com mais de 430 partidas. Então, por aí já é possível notar a importância desse personagem, né? Que é muito respeitado no futebol brasileiro, foi comandante, inclusive, da seleção brasileira, um dos principais mestres que ditou ali gerações e tem uma espécie de liderança sob seus comandados e jogadores que sempre relembram, né, quão revolucionário foi Oswaldo Brandão na história do futebol. Vale lembrar que o Oswaldo Brandão ele tem uma ligação, inclusive, com o Palmeiras ainda anterior, né? O Brandão ele chegou no Palmeiras ainda muito jovem, ele foi jogador até da equipe profissional do clube no ano de 1942, da arrancada heróica. Ele fez parte daquele time, daquela história no contexto em que o Palmeiras poderia perder seu estádio e por isso teve de mudar de nome devido a pressões da Segunda Guerra Mundial e depois se consagrou, inclusive com o título no seu primeiro jogo com o nome de Palmeiras, naquele 20 de setembro de 1942, conquistando o Campeonato Paulista, no episódio que ficou conhecido como Arrancada Heróica, famoso inclusive pela foto daquela bandeira do Brasil sendo carregada pelos jogadores com um militar à frente, militar este que era o Adalberto Mendes, capitão naquela época, e o Brandão fez parte de tudo aquilo, né? O Brandão foi um zagueiro de técnica, né? Mais raça inclusive do que técnica, entretanto ele teve sua carreira abreviada. Em 1947 ele tem uma lesão, ele quebra a perna esquerda e nunca mais volta a jogar futebol. No entanto, o Brandão, logo que termina sua carreira como jogador, ainda muito jovem, ele já assume a função de treinador, tamanho era a liderança dele perante o grupo. Muitas vezes ele era coadjuvante na equipe do clube na década de 40, ele não era normalmente um dos protagonistas, mas em 1947 ele já dirige o Palmeiras e conduz o time do Palmeiras ao seu primeiro título paulista. E depois Brandão sai do Palmeiras e tem várias outras voltas, todas elas muito vencedoras, né? Inclusive uma delas foi em 1958, quando ele chega para montar aquele embrião que seria o embrião da primeira academia, né? Inclusive, o título de 1959 contra o Santos de Pelé, Brandão era o treinador. O título de 1960, o primeiro dos 10 que hoje o Palmeiras possui, e o segundo da história do cenário brasileiro, o segundo brasileirão da história, vamos dizer assim, foi comandado por Brandão. Aquela taça não era taça de um jogo só, havia um regulamento. As duas diretorias entraram em comum acordo de que aquele que somasse mais vitórias seguidas em derbys dentro de um período de 5 jogos seria vencedor dessa taça. A taça Oswaldo Brandão começou a ser colocada em disputa, na realidade, em março daquele ano, quando Palmeiras e Corinthians se enfrentaram a primeira vez em 2009. Foi um empate por 1-1 pelo Campeonato Paulista. Palmeiras sai na frente com gol de Diego Souza, praticamente um dos primeiros jogos de Ronaldo Fenômeno na volta dele para o Corinthians, e badalado, e só se falava em Ronaldo e tudo, né? Entretanto, este empate, dentro do regulamento da disputa da Taça Oswaldo Brandão, já contou como vitória para o time do Palmeiras, porque o Palmeiras era mandante daquele jogo. Então, já dos primeiros jogos, já era um ponto somado para o Palmeiras. O segundo jogo foi justamente este do dia 26 de julho de 2009. Foi 3-0, mas poderia ter sido um 5 ou 6 facilmente em cima do Corinthians. Um dos primeiros lances da partida, uma falta, Diego Souza, Cleiton Xavier ali na bola parada e tal, Cleiton Xavier bate.
quase letal, já poderia ter aberto o placar ali. O jogo continua fluindo. Num lance subsequente, não muito distante dali, o Obina ele acaba vazando o Corinthians, balançando as redes alvinegras. Era uma espécie de presságio do que ele iria fazer naquela partida. Uma cobrança de escanteio do Cleiton Xavier, a bola sobra ali numa disputa da zaga, acho que o Maurício do Palmeiras, acaba sobrando pro Obina, de pé direito ele manda pro gol do Corinthians, mas não valeu, porque ele estava em posição de impedimento. Então, finalmente, aos 31 do primeiro tempo, o Obina, ele abre a contagem, desta vez valeu. Pierre, volante, corre pela direita, dispara como um digno ponta-direita dos tempos de academia do Palmeiras, exatamente como fazia Júlio Botelho, se você pegar os vídeos da academia. Ele disparou ali, cruzou na medida para a cabeça do Obina, que estava um pouco adiantado aí da marcação. E o Obina era um jogador inteligente, ele já sabia mais ou menos aonde ia, já colocar o corpo dele para fazer ali um pivô e pá, de cabeça conseguiu então abrir o placar. Então, no segundo tempo, o Palmeiras volta ainda mais forte. E aí começa realmente não dar sossego para o rival. Cleiton invade a área, nunca me esqueço daquele 3, já deu um empurrão maldoso no Cleiton, o juiz na hora viu a infração, não tinha como, né? E marcou o pênalti. Obina vai pra bola, goleiro Felipe do outro lado, Obina bate no canto esquerdo. Entretanto, o juiz mandou voltar o pênalti. Novamente, na sua segunda cobrança, ele vai lá e converte. Então, àquela altura, reparem que o Obina já tinha marcado 4 gols na partida. O primeiro anulado, o segundo que valeu, o pênalti que não valeu, que o juiz mandou voltar, e o pênalti que foi praticamente um replay do pênalti que não valeu. O goleiro cai para o mesmo lado, o Obina chuta a bola no mesmo lugar. O Palmeiras amplia a vantagem numa bola que sai lá da defesa, viaja o campo inteiro, meio de campo, passa pelo Cleiton Xavier ali numa dividida com a defesa do Corinthians, o Cleiton leva melhor, o Cleiton sai correndo, toca a bola para o lado, o Obina domina e chuta de pé direito. Então o Cleiton dá essa maravilhosa assistência, o Obina simplesmente faz seu papel ali como goleador nato, matador que é. Então, portanto, marca 5 vezes em um derby, 3 valendo. Claro que vale a brincadeira, mas se formos lembrar aqui, o jogador que mais vezes fez gols em um Palmeiras e Corinthians foi Romeu Elitiari. Isso aconteceu em 1933, justamente no jogo dos 8-0 contra o Corinthians, nossa maior goleada sobre o rival. E a maior goleada da história do Clássico também como um todo, porque eles nunca tiveram goleada superior à nossa. Então, o primeiro jogo foi o 1-1, gol do Diego Souza e o gol do Ronaldo, computado como ponto nosso, porque nós éramos os mandantes. O segundo jogo foi essa vitória nossa, 3-0 gol do Obina. E nesse jogo do 3-0 gol do Obina tem a foto deles levantando a taça do Oswaldo Brandão, porque ao final de cada jogo a taça ia ficando com o vencedor, toda vez ela era entregue novamente. Então, por isso que marcou bastante. O Palmeiras vence por 3-0 e depois vai lá, levanta como se tivesse ganhado um título mesmo. E o terceiro jogo foi um empate que teve logo depois, foi pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, por 2-2. Como novamente o Palmeiras era mandante, novamente, portanto, ficou com o ponto a seu favor. Mesmo empatando 2 vezes, o Palmeiras somou 3 pontos nos 5 jogos disputados, o que lhe rendeu, então, de forma definitiva e não mais transitória, a taça Oswaldo Brandão.